dia, tudo bem? Estamos iniciando mais um informativo do município de Nova Prata, da Secretaria de Finanças. Meu nome é Anderson Bolzan, estou trabalhando como secretário dessa pasta. No programa anterior, a gente comentou um pouco sobre como se estrutura a Secretaria de Finanças. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como se encontram estruturadas as finanças do município de Nova Prata. Qual é a realidade em que se encontra o município de Nova Prata financeiramente? Acreditamos que seja sempre importante tornar claro para a população a realidade vivida pelos administradores, pela administração, que reflete diretamente nos serviços prestados à sociedade. Todos os serviços prestados à sociedade, sejam eles em forma de infraestrutura, de obras, de assistência e de serviços propriamente ditos, como a coleta do lixo, os serviços de educação, os serviços prestados na saúde, eles iniciam e terminam pela Secretaria de Administração e Finanças, onde os recursos arrecadados por meio de impostos passam e são destinados para atender às necessidades das secretarias que prestam efetivamente o serviço à população. A prestação de serviços e a estrutura pública ofertada à população, ela é conhecida por todos. Todos sabem quais são os bons investimentos feitos e quais são as carências dos serviços públicos prestados. Todo mundo sabe as boas estradas que temos e as que precisam de reparos. Todo mundo sabe, a população percebe, quais são os bons serviços prestados, seja na educação, seja na saúde, seja no turismo, e os que precisam ser melhorados. Hoje a gente vai tentar tornar um pouco mais claro sobre como compõem-se as finanças do município de Nova Prata, que auxiliam a dar origem a tudo o que é prestado. Vale enfatizar que o que nós temos hoje, ele é fruto das administrações que vieram desde o início, desde o surgimento da cidade até hoje. Tudo é uma construção. Então, o que temos hoje, seja de bom ou seja o que deve ser melhorado, é fruto de quem por aqui passou. E hoje estamos tentando construir o que pode ser feito de novo, aperfeiçoar processos que podem ser aperfeiçoados, considerando que as demandas públicas são dinâmicas e a cada momento mudam. A gente precisa estar atento e se adequar às necessidades e também corrigir falhas que possam ter havido, para que o resultado seja melhor. Vamos aos números, então. Hoje, o orçamento previsto para o Executivo de Nova Prata é de aproximadamente 96 milhões de reais, sem considerar os recursos destinados à Previdência. Nova Prata possui um sistema de previdência próprio, chamado IPRAM. Diferente de outros lugares, de outros municípios, onde o servidor que trabalha se aposenta pelo Regime Geral de Previdência, o INSS, Nova Prata possui um regime próprio. Grande parte do orçamento pratense, então, é destinado a criar um fundo para atender ao servidor que se aposenta em suas necessidades assistenciais e previdenciárias. O IPRAM ele foi instituído em Nova Prata em 1990. E lá no início, quando instituiu-se o IPRAM, os administradores, ao que a gente percebe, entenderam que era uma forma de não investir tantos recursos para o fim de quem se aposentava. As contribuições que eram feitas para o INSS até então eram muito maiores daquelas que um regime próprio poderia prever. Porque o regime próprio ele é atualizado mediante lei municipal. Então, os administradores da época entenderam que, ora, se eu estou pagando um valor alto para a Previdência Social, eu tenho a possibilidade de investir menos na Previdência, no Instituto, se eu tiver um regime próprio. Só que isso acabou tornando um problema. Qual é o problema? Todo esse recurso que não foi investido no momento devido, hoje ele precisa ser suprido
pelas administrações mais recentes. Então, para termos ideia, lá em 1990, quando foi instituído o IPRAM, eram arrecadados em torno de 15% entre patronal e entre o percentual recolhido pelo funcionário. Nada disso era para previdência, era tudo usado para assistência do servidor. Então, para aquele servidor que se afastava, para aquele que se machucava, enfim, tudo era usado para a parte assistencial. Nada era guardado para a parte previdenciária, para quem se aposentava. Isso foi tornando um déficit. Então, eu tenho aqui, de acordo com os últimos estudos que foram feitos a esse respeito, vale enfatizar que a cada ano são feitos cálculos atuariais. O que são esses cálculos atuariais? São estudos que demonstram o quanto Nova Prata está contribuindo para poder tornar o seu sistema de previdência sustentável e quanto pode ser acrescido ou diminuído no valor para que os servidores que se aposentam tenham garantido o seu direito a receber a sua aposentadoria. Então, o primeiro desses cálculos atuariais, pelo histórico que temos, foi feito em 2005. Antes disso, não eram feitos estudos para demonstrar qual a necessidade de contribuição. Então, de 1990 a 2005, muito possivelmente, houve um déficit enorme, um déficit de aproximadamente 100 milhões de reais, que, a partir do primeiro cálculo atuarial que foi feito, o município passou a ter que suprir esse valor que não foi recolhido no devido momento, mensalmente. Hoje nós recolhemos aproximadamente entre 3,5 e 5 milhões e meio por ano para atender ao déficit previdenciário. Vou ler, inclusive, aqui o primeiro cálculo atuarial feito em 2005, que explicita muito bem qual a origem do déficit apurado. O passivo atuarial encontrado é decorrente da implementação por parte do regime próprio de alíquotas insuficientes nos primeiros anos de constituição do regime próprio de previdência social, sendo que, de 1990 a 1992, o sistema previdenciário municipal não instituiu um plano de custeio para dar sustentação financeira aos benefícios prometidos pelo regime de previdência social. E de 1993 a 1999, as alíquotas implementadas eram insuficientes para assegurar o equilíbrio atuarial necessário. Lembramos que a ausência de um sistema de custeio ou a adoção de alíquotas insuficientes tem como consequência imediata a formação de um passivo no correspondente exercício financeiro. Então, por que é que eu trago isso? Para demonstrar que, de fato, ações tomadas pela administração historicamente geram consequências inimagináveis, não somente para quem administra, mas principalmente para a sociedade. Há alguns anos o município vem desembolsando 3, 4, 5, esse ano está previsto 5 milhões e meio de reais para esse valor em atraso. Então, se o prefeito, se a administração pudesse dispor desse valor para investir na sociedade, certamente teríamos melhores condições de investimento, que hoje estão muito próximas a zero. Dos 96 milhões que eu citei de orçamento previsto para o Executivo, eu tenho todo ele previsto para custear o que já existe. Então, a municipalidade não tem poder de investimento. O prefeito não tem como escolher sobre onde investir. Caso ele deseje remanejar algum recurso para algo que surja, como, por exemplo, agora temos uma escola, que está com rachaduras e está interditada, inclusive, porque suas bases não foram bem feitas, ou temos o Centro de Assistência Social, que também está interditado há algum tempo, porque a estrutura não foi feita adequadamente. Caso a municipalidade precise investir para recuperar esses prédios, a gente precisaria deixar de pagar algum compromisso já assumido, porque não temos poder de investimento, não temos recursos sobrando para poder escolher onde investir. Tudo está previsto para manter o que já existe.
O último cálculo atuarial, realizado em 2020, demonstra que o município ainda possui um déficit de 86 milhões com o IPRAM, e a previsão de pagamento é até o ano de 2050, para ver como ações mal executadas pela administração municipal impactam gravemente na estrutura pública. Para explicitar um pouco também, para que a gente possa compreender que essa realidade já vem há alguns anos, vale enfatizarmos que as últimas obras feitas pelo município de Nova Prata, grande parte delas, foi realizada com recursos de emendas parlamentares, com recursos federais extraordinários. A menor parte delas foi feita com recurso que constava no orçamento, que constava na previsão de receita do município. Só se conseguiu conquistar alguma obra nos últimos anos em função de contribuições extraordinárias provindas de Brasília ou do Estado, mas a grande parte delas de emendas parlamentares federais. Outro fato que enfatiza a dificuldade financeira vivenciada pelos administradores é o fato de a administração anterior ter realizado um financiamento de 3 milhões de reais junto ao Finisa, junto à Caixa Econômica Federal, para poder realizar obras de infraestrutura. Especificando sobre o quanto representam esses 3 milhões pro Caixa da Prefeitura, nós temos previsto para 2021 pagarmos em torno de 180 mil de juros desse valor, o que representa 15 mil mensais, e mais 125 mil previsto para amortizar do empréstimo. Ou seja, são em torno de 25 mil por mês previstos para a quitação de algo que já foi feito. Ou seja, a gente está correndo atrás da máquina. Não estamos podendo atualmente prever qualquer possibilidade de investimento. O que entrar, eu preciso pagar o que já foi feito. Mas não cabe a nós ficarmos somente olhando o que há de ruim. A gente tem o dever, enquanto administração pública, de encontrar alternativas. E quais são as alternativas que a gente está buscando? Em primeira mão, estamos tentando renegociar todos os contratos e estamos obtendo êxito em grande parte deles. Dentre os que foram renegociados, digamos assim, na última semana ou nos últimos meses, vale enfatizar contratação, o preço pago pelo gás de cozinha, que era comprado diretamente, e resolvemos fazer licitação para aquisição do gás. No final do ano era pago R$ 85,00 por botijão, P13, de 13 quilos. Né? Licitando, conseguimos adquirir por R$ 66,00. Ou seja, atitudes buscando a economicidade da administração pública. Semana passada, renegociamos um contrato de assessoria que custava R$ 3.557 mensais para a administração. Conversando com o fornecedor, chegamos num acordo de reduzir seu custo para R$ 2.000 mensais. Então, reduzimos para quase metade o custo desse outro contrato. Com relação a taxas pagas para os bancos realizarem as cobranças emitidas pela prefeitura, o município ele emite mensalmente diversas faturas, seja de serviços prestados, seja de impostos, tais como IPTU, serviços de máquinas, serviços de licença, alvarás. Cada cobrança dessas, o banco cobra para poder faturá-las, para poder realizar o serviço de cobrança. O município possuía um contrato de R$ 2,35 e de R$ 2,21, de acordo com a instituição. Em conversa com as instituições financeiras e relatando o atual momento, nós conseguimos agora, temos um chamamento em aberto para que seja pago R$ 1,50 por fatura.
Isso pode parecer pouco, uma redução de aproximadamente 80 centavos por cada fatura realizada. Porém, no universo de 50 mil faturas anuais realizadas pelo município, eu estou falando de uma economia aproximadamente de R$40 mil ano. Então, para ver como ações, pequenas ações, geram resultado. E é dessa forma que a gente está trabalhando. Além da economia buscada com a renegociação de contratos e a realização de licitações, nós estamos trabalhando com uma equipe bem mais enxuta. Nós estamos trabalhando com aproximadamente 40 cargos em comissão a menos do que estávamos em final de 2020 e com aproximadamente 70 estagiários a menos. Então estamos aí com um quadro de 110 servidores a menos do que no final do ano. Tudo isso buscando o quê? Economicidade, sem, no entanto, perder a condição de atender às demandas públicas. Além da questão da economia, nós também estamos trabalhando na criação de novas receitas e no aperfeiçoamento do sistema de fiscalização para que a gente possa implementar formas criativas e legais de termos melhores receitas para o município. Um exemplo delas, em caráter de receitas provindas do Estado, a formação de uma equipe que trabalhe a pontuação do chamado PIT, Programa de Integração Tributária. É um programa que ele busca implementar políticas públicas que demonstrem ao Estado o interesse do município em melhor arrecadar seus tributos e, com isso, melhorar o índice de participação no ICMS. Então, implementando essa equipe e realizando novas ações nesse sentido, a gente pretende implementar bons valores de retorno de ICMS para Nova Prata. Com relação ao imposto de renda, que é um imposto federal, onde mensalmente o imposto de renda retido das pessoas físicas que trabalham para o município fica nos cofres da municipalidade. Também há o imposto de renda sobre as pessoas jurídicas, ou seja, sobre as empresas que trabalham prestando serviço para o município. Existe uma resolução do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde o município pode disponibilizar dos recursos de imposto de renda provindos das empresas terceirizadas. Algo que não vinha sendo feito. O município mensalmente vinha recolhendo em torno de 9 a 10 mil reais para pagamento desse imposto de renda que poderia permanecer no município. Então, desde fevereiro, a gente, estando atento a essa resolução, procedeu à manutenção desses recursos em caixa da prefeitura. Então, são em torno de 9 a 10 mil reais mensais que eram enviados ao Poder Federal sem necessidade. Estavam simplesmente sendo enviados, mas poderiam sim permanecer nos cofres do município. E isso está sendo feito desde fevereiro. Uma outra ação que nós tomaremos nesse ano, buscando implementar as nossas receitas municipais, é o recadastramento imobiliário. Isso será feito considerando o curto prazo que a gente tem para recadastrar aproximadamente 15 mil imóveis de Nova Prata. Possivelmente teremos uma empresa terceirizada realizando esse serviço. Então nós estamos atualmente realizando estudos, orçamentos, para verificar qual é a possibilidade de nós contarmos com uma empresa terceirizada para nos auxiliar no recadastramento imobiliário. Por que isso é importante? Para que a gente consiga aplicar justiça tributária em nosso município. Temos a intenção de não cobrar a mais de quem já paga, mas poder cobrar o justo de quem talvez ainda não esteja regular com o seu imóvel. Então, é preciso regularizá-lo para que o município possa arrecadar o que lhe é de direito, equilibrando as contas públicas e devolvendo isso em serviços à sociedade. Outras ações que têm sido tomadas pela Secretaria de Finanças é no que se refere à transparência. Nós temos algumas ferramentas que estão ao acesso de todos, tais quais o site do município, o portal da transparência e o Licitacom. O Licitacom talvez seja um dos que mais explicite transparência nas ações públicas. Ele é uma ferramenta instituída pelo Tribunal de Contas do Estado e ele demonstra toda e qualquer informação proveniente de licitações
e contratos. Por isso o nome, Licitacom. No início de janeiro, ao entrarmos nesta administração, verificamos que haviam lançados no Licitacom 53 licitações e 29 contratos. Ou seja, uma parte das licitações e dos contratos não estava lançada no Licitacom. Hoje, praticamente dobramos o número. Temos 96 licitações lançadas no Licitacom, então partimos de 53 para 96. Isso representa 93% de transparência no que tange o Licitacom. Nosso objetivo nos próximos 2 meses é chegar no 100%. E os 29 contratos que anteriormente estavam lançados, hoje estamos em 36 contratos. Então isso demonstra também a nossa intenção em tornar transparente todas as ações da administração pública. Para finalizar, então informamos que estamos realizando, além das medidas já citadas, tudo o que é possível para tornar a administração pública mais transparente, mais eficiente e que possa em breve voltar a ter poder de investimento para que o prefeito possa atender melhor as necessidades da nossa população pratense. Obrigado pela atenção, permanecemos sempre à disposição.